Caramba, eu nem comi doce, minha glicose já subiu para 200. E pode ser. Se você está passando por esse problema, que logo após uma refeição a sua glicose ela explode lá em cima, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Vou te mostrar 5 condutas que você deve tomar para evitar esses picos na sua glicose. Hoje a sua glicose ela se comporta da seguinte maneira. Ela começa num valor normal, lá em 90. Quando você faz alguma refeição, ela tende a explodir lá em cima, chegando a 200, 250, 300. E hoje eu vou te mostrar 5 erros que você não deve cometer para evitar que esse tipo de situação aconteça. O primeiro erro é achar que só o açúcar refinado que eleva a nossa glicemia. Não, por quê? O carboidrato que a gente ingere também, seja ele o arroz, o pão, o macarrão, ele também vai virar açúcar no nosso organismo. Então está esquematizado. Um pão, vamos supor que você coma ele, depois de algum tempo, aquela elevação da glicemia vai acontecer por quê? Porque no processo de digestão, ele virou açúcar, virou moléculas de glicose, fazendo com que sua glicemia tivesse essa elevação. Só que isso também não quer dizer que o carboidrato seja o vilão, que o arroz, que o macarrão, que o pão seja o vilão. A gente tem que procurar diminuir essa elevação. De que forma? Combinando ele com fontes de proteína, com fontes de fibras, ingerindo carboidratos complexos, para não deixar que haja esse pico. Então, o problema não é o carboidrato em si. O problema é a combinação que você faz com ele, se ele é isolado, se ele é refinado, tá bom? Então, a gente procura a melhor estratégia para conseguir encaixar esse tipo de alimento sem evitar com que dê o pico na glicemia. O segundo erro é colocar carboidrato demais no prato. A gente tem como uma recomendação geral essa configuração. A gente pega um prato redondo, a gente divide ele na metade. Nessa metade, a gente vai colocar as hortaliças, que são saladas, legumes. E na outra metade que sobrou, a gente divide na metade de novo e a gente coloca nessa uma metade carboidrato e na outra metade proteína. Então, como exemplo, a gente poderia colocar aqui as hortaliças, tomate, alface, brócolis. No outro lado lá, na parte de cima dos carboidratos, colocar a porção de arroz. Embaixo a porção de carne moída, frango desfiado e por aí vai. O terceiro erro é esquecer dos vegetais e das fibras na hora da alimentação. Quando a gente monta um prato com arroz, feijão e carne, a gente não pode deixar de incluir esse tipo de alimento, porque ele vai fornecer um volume no prato, fazendo com que a gente, consequentemente, coloque menos carboidrato. Além disso, ele vai provocar maior saciedade e vai fazer com que atrase a digestão da nossa comida. Então, esse pico de glicose que subiria lá em cima, na verdade, ele vai ter uma curva menor, fazendo com que não aconteçam os picos. Aí aqui eu coloquei como exemplo alface, tomate, brócolis, cenoura, couve-flor, pepino, folhas, né? Que são tipos de vegetais que não vêm acompanhados do amido, do carboidrato, ok? Não é errado pôr, mas tudo tem que ser contabilizado. O quarto erro que muita gente comete, que eu vejo muita coisa no consultório disso, é transformar a fruta em um vilão. Por quê? Apesar da fruta ela ser um tipo de carboidrato, ela vem acompanhada de fibras, vem acompanhada de minerais, de vitaminas. Então, por mais que a gente consome essa fruta, o pico de glicose dela, dependendo da quantidade, não vai ser tão alto. Então, ela não é uma vilã. Se possível, tente combinar ela com alguma fonte de gordura ou uma fonte de proteína. Eu geralmente gosto de colocar um amendoim, alguma castanha, e aí a gente pensa, e o suco da fruta? Quando a gente faz o suco da fruta, a gente concentra uma quantidade maior de carboidrato e facilita a ingestão desse carboidrato, e fazendo também com que tenha os picos. Então, se for preferir entre o suco e a fruta, prefira a fruta, porque você vai conseguir comer e as fibras também estarão mais presentes ali na fruta em vez do suco. O quinto e último erro é olhar apenas para o carboidrato e não para o restante da alimentação. Por quê? Muita gente acha que para ter o controle do diabetes é cortar o arroz, cortar o macarrão, cortar o pão, o nosso pãozinho francês. Não, na verdade não é isso. Você não precisa tirar da sua alimentação. O que a gente precisa fazer? Combinar ele com outras fontes alimentares. Por exemplo, proteína, gorduras boas, para atrasar essa digestão, fazendo com que não aconteça pico de glicose. Então aqui eu deixei bem explícito, ó, deixar de comer o arroz ou deixar de comer o pão. Isso é uma visão que a gente não precisa, o que a gente precisa fazer? Comer arroz junto de outros grupos de alimentos, que nem comer um arroz com uma carne moída, um arroz com frango, um arroz frango, aquele prato com salada, comer o pão com fonte ali de proteína, que a gente poderia colocar pão com ovos, colocar pão com requeijão, pão com queijo, para deixar essa refeição mais harmoniosa e atrasar esse pico de glicemia, não tirando
aquele que é gostoso, o carboidrato, e sim juntando ele com outros alimentos para deixar ainda mais interessante a refeição. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. E para finalizar, faça as seguintes perguntas. Qual carboidrato você está consumindo? É um carboidrato simples ou um carboidrato complexo? Qual é a quantidade dele que você está consumindo? Tem vegetais e fibras acompanhados no seu prato? Está consumindo a fruta inteira ou consumindo o suco? Ou essa fruta está acompanhada mais de alguma coisa? Como está a composição completa da sua refeição? Ela vem acompanhada de proteínas e gorduras boas também? Façam essas seguintes perguntas para vocês conseguirem ter um melhor controle da glicemia de vocês. Lembre-se que diabetes não é deixar de comer um alimento específico, e sim saber organizar as refeições para ter um melhor manejo da sua glicemia e uma melhor saúde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.